E o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula publicou um decreto que regulamenta o uso da força nas operações policiais em todo o país. Entre as diretrizes, o decreto estabelece que o uso de armas de fogo será legítimo somente quando alternativas de menor intensidade forem eficazes. Não será permitido atirar contra pessoas desarmadas em fuga ou que não apresentem risco imediato de morte ou lesão. Disparos contra veículos que ultrapassem bloqueios policiais também estão proibidos, exceto em casos de risco claro de morte ou ferimento. O texto também exige que os policiais participem anualmente de treinamento sobre o uso da força, com foco no manejo de armas de fogo e instrumentos de menor potencial ofensivo. Um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força será criado para fiscalizar a aplicação das novas diretrizes. O cumprimento dessas normas será um dos critérios para a liberação de recursos federais destinados aos fundos de segurança pública nos estados. Começo com você, quero ouvi-lo aí sobre esse decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Ricardo Lewandowski. Eu acho que alguns governadores, como o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, como o próprio Ronaldo Caiado, já resumiram bem, né? Presente de Natal para os bandidos. É disso que se trata. Né? A gente sabe que a turma da esquerda radical no Brasil, que o PT representa, odeia a polícia e tem uma certa simpatia, para dizer o mínimo, por bandidos. Os verdadeiros, né? Quando é gente inocente, como Felipe Martins, como Daniel Silveira, ou como uma cabeleireira que usou um batom numa estátua, aí sem anistia, 15 anos de prisão, destrói a vida. Mas quando é um traficante, um assassino, um homicida, né? Um assaltante, alguém que quer apenas um tênis ou um celular, né? Aí eles são muito empáticos. E é disso que se trata. Eles têm um projeto de centralização no governo federal das polícias, eles vêm tentando enfraquecer as polícias estaduais, porque isso ameaça o projeto totalitário de poder que eles almejam, e essa medida para segurar recursos federais, a menos que você siga, que você cumpra essas diretrizes que são feitas sob medidas para os bandidos, né? Se você deixar a turma do PCC escrever uma regra, eles não vão fazer muito diferente, né? Vão dificultar ao máximo a vida do policial, que é exatamente o que faz isso, essa regra, essa medida. Então, nós estamos caminhando a passos largos na direção de um narco-estado. É isso, é ministro de Justiça que consegue frequentar favela dominada pelo crime organizado sem escolta policial, o próprio Lula, que em campanha também fez isso. Essa turma tem diálogos cabulosos com o crime organizado e eles estão agindo para favorecê-los, isso não resta a menor dúvida. Bom, e como o Consta antecipou, vários governadores criticaram as novas regras impostas pelo governo. O governador do Rio, Cláudio Castro, classificou o texto como um presentão para bandidagem. Ele cobrou, por meio das redes sociais, que o Congresso se levante e casse o decreto, abre aspas. Agora, para usar armas de fogo, as polícias estaduais terão que pedir licença aos burocratas de plantão em Brasília. Uma vergonha, fecha aspas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também viu a norma como um grande presente de Natal de Lula para o crime organizado, abre aspas. Um decreto que lhes garante mais liberdade de ação e promove o engessamento das forças policiais, fecha aspas. Caiado também criticou a condição de acesso pelos estados aos recursos de fundos que financiam ações de segurança ao cumprimento das novas regras. Aspas novamente. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados, que acaba favorecendo a criminalidade. Fecha aspas. É isso, né, Cauti? Se os estados não forem aderir às políticas do governo federal, não vai ter acesso à verba, ao dinheiro do fundo que faz tanta diferença para investir em segurança pública e segue nessa política de desencarceramento desse governo. Em bom português, chantagem, né? Em bom português, isso é chantagem. Num caso como esse, se fôssemos um país normal, os governadores deveriam ir ao Supremo Tribunal Federal e denunciar essa chantagem enquanto anticonstitucional. Não é possível um negócio desse. Mas assim, também não surpreende, né? Um governo que recebeu, um candidato que recebeu a maioria dos votos nos presídios
ele obviamente está fazendo o quê? Está tutelando os seus eleitores, né? Ele está favorecendo a sua base eleitoral. Lula teve a maioria dos votos no presídio de todo o Brasil. Então, evidentemente, ele tem uma base eleitoral também lá dentro que deve ser, no mínimo, agraciada, né? E nesse caso, eu só queria corrigir também, um dos governadores disse que policiais, para atirar, vão ter que pedir licença para burocrata. Vão ter que pedir licença para o bandido daqui a pouco. Vão perguntar, o senhor é uma ameaça, como é que é? É um risco imediato de morte ou lesão para mim ou não? Porque senão eu não posso usar uma arma de fogo. E vamos lá, vamos no caso prático. O bandido está com uma arma ainda no coldre, mas a arma está lá. Isso é risco imediato para a incolumidade do policial ou não? Então, o policial joga fora a arma. Ele joga fora. É um risco imediato ou não? Aí o bandido fura um bloqueio policial com um carro abarrotado de cocaína, mas ele não atira em policiais. Isso é risco imediato para o policial? É possível atirar nos pneus ou não pode? Deixa o carro cheio de droga passar. Assim, é um decreto tão mal feito, mas não me surpreende, vindo do Lewandowski, que liberou corruptos e membros do PT para violando a lei das estatais, né, criando uma exceção à lei das estatais para presidir as estatais brasileiras, e não por acaso agora temos um rombo cósmico nas estatais do Brasil, vindo do Lewandowski. Não me surpreende um decreto tão mal escrito. O que me surpreende é que esse cara foi ministro do Supremo por tanto tempo também, né? Não por méritos próprios, mas por méritos familiares, pela mãe, basicamente. Mas enfim, aí último ponto só para terminar, Paula, vai ser criado um comitê para verificar o uso, a violência policial, eventuais abusos da violência policial. Vão colocar quem nesse comitê? Vão colocar advogados ou prerrogativas? Vão colocar advogados de bandidos que têm trâmite no Supremo Tribunal Federal? Vão colocar advogados do PT? Não, aqueles eles colocam direto no Supremo Tribunal Federal, né? Como o Dias Toffoli. Vão colocar o Cacai nesse comitê? Então esse é o ponto. Quem que vai decidir se um policial que está lutando contra o PCC, contra a milícia, contra o Comando Vermelho, contra traficante, pode usar ou não uma arma que está em dotação e na qual ele é treinado para defender si próprio e a lei e a ordem no Brasil? Só para acrescentar uma informação, os deputados federais aqui, o Sanderson do PL e o Rodolfo Nogueira também do PL devem protocolar, anunciaram que vão protocolar um projeto de decreto legislativo para revogar esse decreto do governo Lula, e um dos argumentos que eles alegam, né, é que ninguém foi ouvido ou consultado. Eu lembro de uma entrevista que nós fizemos aqui com o Derrit, secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, e ele teceu algumas críticas em relação à PEC da Segurança Pública, foi apresentada pelo ministro Lewandowski. Ele falou, olha, os secretários não foram ouvidos, as polícias não foram ouvidas, ou seja, quem está lá na frente, na linha de batalha, todos os dias, não é ouvido. O governo nunca houve especialistas, o governo do PT, nunca, em nenhuma área, nessa também. Além disso, a gente sabe que a bandidagem brasileira é corporativista, né? Os bandidos do poder só pode atender a reivindicações de quem esperava a chegada deles, a volta deles ao local do crime. Se você pedisse, antes da eleição presidencial, que um programa de governo ao PCC, eles incluiriam essas reivindicações. Eles estão atendendo ao PCC. Agora, vejam bem, o Brasil enfrenta um problema gravíssimo das organizações criminosas que estão se infiltrando em todas as instituições, em todos os órgãos, poderes, etc, etc. Sai um decreto desse que é para neutralizar a ação policial. É contra a polícia. Você trata a polícia como bandido e a bandidagem como jovens, perseguidos pela polícia cruel, dos estados aí que combatem de fato a bandidagem, solta uma barbaridade dessas. Aí tem que ser engavetada pelo Congresso imediatamente.